O ano era 1959 e 9 estudantes e um professor do Instituto Politécnico de Ural, em Yekaterinburgo, decidem embarcar em uma exploração de esqui nos Montes Urais, na Rússia. Acontece que 9 deles nunca mais voltaram. Seja muito bem-vindo ao Tudo é Vintage, seu canal de fatos e curiosidades históricas. Desde já peço que deixe o seu like e se inscreva no canal caso assuntos como esse te interessem e você queira recebê-los todas as semanas. A intenção desse vídeo não é chocar ninguém e muito menos deixar você com medo ou algo assim. Nesse nosso intuito é contar uma história e mostrar um caso bizarro que até hoje não teve nenhuma solução. Bem, dito isso, podemos começar. Em 1959, o grupo de aventureiros consistia inicialmente de 10 pessoas experientes, estudantes e recém-formados do Instituto de Tecnologia Ural. Porém, houve uma exceção importante. Semyon Zolotaryov se juntou ao grupo no último minuto e tinha 37 anos, visivelmente mais velho que os outros. Igor Dyatlov liderou uma jornada para chegar ao pico de Otorten, uma montanha no norte dos Urais da Rússia soviética. O Igor tinha 23 anos. Dyatlov disse ao seu clube esportivo que ele e sua equipe enviariam um telegrama assim que voltassem. O objetivo da expedição era chegar ao Monte Otorten, localizado 10 quilômetros ao norte do local do acidente. Este percurso, nessa época, foi classificado como categoria 3 e foi o mais difícil. Todos os membros tinham experiência em expedições de esqui e montanhismo. O grupo pegou o trem para Ivdel, uma pequena cidade na região central de Sverdlovsk, em 25 de janeiro. Durante os estágios iniciais da caminhada, um membro do grupo, o Yuri Yudin, se retirou devido a problemas de saúde. Outros continuaram a tirar fotos uns dos outros e gravaram diários, expressando sua empolgação com a próxima aventura. Não sei o que nos espera nessa viagem, escreveu um. O que vamos encontrar? Nós sabemos, né? Acontece que o tempo passou e nenhum sinal dos jovens ou o telegrama que o Igor havia dito que enviariam. Isso deixou todos muito apreensivos. A data estimada da mensagem era dia 12 de fevereiro, mas ela nunca chegou. Somente em 20 de janeiro, após os familiares dos esquiadores exigirem um resgate, é que ele começou a ser feito. Em 26 de janeiro, a equipe de busca encontrou o campo abandonado em Kulat-Siak. A barraca estava em ruínas. Dentro estavam as botas, roupas e mapas dos esquiadores, junto com um pouco de comida, aparentemente para uma refeição. A lateral da barraca havia sido aberta por dentro. Isso era um sinal de quão desesperado eles estavam para sair. Um conjunto de pegadas levava à beira do bosque próximo, coberto de neve 500 metros depois. Na orla da floresta, sob um grande pinheiro antigo, foram encontrados os restos de uma fogueira. Lá jaziam os cadáveres de Yuri Doroshenko, de 21 anos, e Yuri Ivanchenko, de 23 anos. Ambos estavam aparentemente congelados até a morte, mas também exibiam marcas de queimaduras e múltiplas escoriações. Não muito longe, deitados na neve, estavam os corpos machucados do líder do grupo, Igor Dyatlov, de 23 anos, e Zinalda Kumogova, de 22 anos. Parecia que ambos estavam tentando voltar para a tenda quando morreram. Alguns dias depois, o corpo de Rustem Slobodin, de 23 anos, também foi descoberto. Ele teve o crânio fraturado. Os caminhantes restantes foram encontrados em uma ravina perto de um abrigo que eles tentaram cavar na neve. Nikolai Tibeks Bignoli, um graduado de 23 anos, tinha um crânio afundado, enquanto Alexander Kolevatov, de 24 anos, tinha o pescoço deformado e faltava sobrancelhas. O caminhante mais velho, Semyon Zolotaryov, e Ludmila Dubinina, de 20 anos, tiveram o peito esmagado, com várias costelas quebradas. Ambos estavam sem os olhos e a língua de Ludmila tinha sumido. Uma investigação criminal foi realizada por um promotor chamado Lev Ivanov, mas chegou a uma conclusão enigmática. A causa de sua morte, disse o relatório, foi uma força esmagadora que os caminhantes não foram capazes de superar. Até hoje não se tem nenhuma resolução desse caso. O que temos são teorias de que pode ter acontecido com esses jovens esquiadores. Vamos conhecer elas? A teoria Mansi. A princípio, as autoridades soviéticas especularam que os jovens poderiam ter sido mortos pelos indígenas Mansi da região. A ideia de andarilhos sendo abatidos por vagarem na Terra Santa ou como parte de um ritual xamânico persistiu por algum tempo. Muito se tem falado sobre a existência de um Mansi Chum, ou habitação perto da tenda dos esquiadores.
Isso foi amplamente desmascarado como uma teoria infundada e enraizada em mal-entendidos da cultura e rituais Mansi. Eles de fato foram presos e assassinados porque os corpos foram encontrados em lugares diferentes, alguns mais feridos que os outros. A teoria da espionagem. 2 membros do grupo de Atilov têm sido foco de especulação particular, porque Simeon, um veterano de 37 anos da Segunda Guerra Mundial, estava associado a esse grupo de jovens estudantes e graduados. Além disso, é significativo que Yuri Krivoshenko tenha ajudado a limpar um vazamento radioativo de uma instalação nuclear soviética secreta há alguns anos, um evento que desde então foi comparado ao desastre de Chernobyl. De acordo com essa teoria, os 2 e possivelmente um terceiro caminhante estavam trabalhando para a KGB e se juntaram a Dyatlov em uma viagem aos Montes Urais para se encontrar com agentes da CIA. Enquanto entregavam material radioativo e segredos nucleares falsos, os russos deveriam tirar fotos de agentes americanos. A teoria é que os caras da CIA ficaram sabendo do que estava acontecendo, levando a uma briga e eventual massacre de Dyatlov. A teoria UFO, armas militares. Em 1990, Lev Ivanov, o homem que liderou a investigação inicial sobre o incidente, publicou um artigo sensacionalista alegando que ele tinha recebido ordens para censurar algumas de suas principais descobertas. Em particular, as marcas incomuns de carvão nas árvores perto de onde os corpos foram encontrados, que, na opinião de Ivanov, confirmaram uma fonte de raio de calor que foi propositalmente direcionada a alguns dos caminhantes indefesos. Seu artigo também alegou que bolas flutuantes de luz e outros fenômenos estranhos foram relatados sobre os Montes Urais em fevereiro. Ivanov não mede suas palavras, dizendo que, abre aspas, com base nas evidências reunidas, o papel de OVNIs nesta tragédia era bastante óbvio, fecha aspas. E esses supostos OVNIs eram de origem alienígena ou eram armas soviéticas experimentais, depende de qual versão dessa teoria você acredita. Teoria do Yeti. A ideia de que o grupo foi morto por um Yeti se baseia em algumas evidências duvidosas. A primeira é uma foto tirada por um dos jovens que mostra uma figura humanoide escura aparentemente escondida por entre umas árvores. Mas essa era uma figura assustadora ou simplesmente uma imagem borrada de outro esquiador? O segundo item citado pelos teóricos pró-Yeti é o que os jovens escreveram durante a expedição, e continha a frase, abre aspas, o Yeti vive nos Urais do Norte, perto do Monte Otorten, fecha aspas. Embora isso fosse claramente uma piada, haviam outros relatos exagerados de coisas que os caminhantes realmente fizeram. Então, de acordo com essa teoria, a entrada satírica no Yeti foi inspirada por um avistamento real da criatura que perseguiu e acabou matando todo o grupo. A teoria da avalanche. A teoria mais aceita e também a mais mundana é que o grupo fugiu da barraca por causa de uma avalanche e depois sucumbiu às duras condições. Uma avalanche é onde um bloco de neve compactado desliza por uma encosta quando a camada de neve subjacente mais fraca cede. De acordo com essa teoria, uma combinação de fatores, incluindo ventos de montanha, conhecido como ventos catabáticos, e um enfraquecimento da neve da montanha durante o lançamento da barraca, levou à avalanche catastrófica. O pensamento é que, uma vez que a avalanche atingiu, o grupo caminhou para fora da barraca em pânico, com alguns deles gravemente feridos pelo impacto, explicando as costelas quebradas sofridas por 2 deles, por exemplo. Os que escaparam com cortes leves e escoriações ajudaram os outros a fugir do que eles supunham ser a zona de perigo para uma avalanche em grande escala, apenas para todo o grupo morrer de frio intenso ou de seus ferimentos. Alternativamente, todos os 9 caminhantes podem ter escapado da barraca esmagada sem ferimentos graves, o que explicaria por que não havia rastros na neve sugerindo que as pessoas foram socorridas ou arrastadas. Depois disso, 2 sucumbiram ao frio perto da árvore, 3 morreram congelados tentando voltar para a barraca e os outros 4 morreram na ravina. Alguns ficaram gravemente feridos ou morreram enquanto tentavam criar um abrigo na neve. O horrível dano facial pode ter sido o resultado de animais carniceiros e decomposição. Muitos comentaristas de Dyatlov são céticos, e os detalhes mais sutis da teoria da avalanche são muito debatidos. Em última análise, porém, continua sendo talvez a explicação mais plausível do que aconteceu com os exploradores naquela noite fria e sombria de 1959. E você? Tem uma teoria que acredita mais? Conte pra mim aqui nos comentários. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Até mais!